Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Rogério Fernando aqui do Sol Instituto. Estou aqui para apresentar para vocês a nossa aula de Yin Yang. É a segunda aula do curso, é um conceito extremamente importante. Espero que você possa absorvê-lo e que você assista com o máximo de atenção. Para falarmos de Yin Yang, eu vou começar falando sobre o Tao. O Tao aqui é entendido como um princípio único e manifestado. E num dado momento, o Tao se manifestou. A partir da manifestação do Tao, todas as coisas do universo foram criadas. Todas as dimensões e todo o universo fenomênico se apresentou. E é constantemente movimentado por duas forças que nós vamos exaustivamente estudar, que são o Yin e o Yang. Representados nessa figura que você já deve ter visto muitas vezes por aí, tá? Esse conceito do Yin e Yang é um dos mais importantes da medicina chinesa. E podemos dizer que toda a filosofia chinesa, a medicina e os tratamentos podem ser, em última análise, reduzidos a uma visão do Yin e Yang. A origem desse conceito de Yin e Yang, muito provavelmente, nasceu da observação atenta dos ciclos naturais. O chinês antigo observou o dia e a noite, observou as estações do ano, observou o próprio ciclo de vida do ser humano e, a partir dessa observação, desenvolveu essa ideia de Yin e Yang, desenvolveu este princípio do Yin e Yang. Oposição do Yin e do Yang. O Yin e o Yang são opostos. Agora, apesar de serem opostos, eles representam um estágio de transformação. Por isso que nesta figura você consegue enxergar que dentro da parte escura existe uma parte vermelha, avermelhada, mais clara. E dentro da parte vermelha existe uma parte escura, ou seja, dentro da parte escura que está predominante neste lado, existe um princípio oposto. E dentro desta parte dominante deste outro lado, existe o princípio oposto. E esta figura é uma representação estática de algo que seria dinâmico, ou seja, a parte escura que predomina, ela vai diminuindo a sua predominância e a parte clara, que está em pequena quantidade, vai aumentando, expressando assim um movimento contínuo de transformação entre Yin e Yang. Então eles são opostos e eles fazem parte de um estágio de transformação que acontece o tempo todo. Eles são interdependentes e existe um consumo mútuo de Yin e Yang. Então, por exemplo, agora eu falo com vocês. Enquanto eu estou falando, eu estou fazendo um movimento Yang. E aí eu paro de falar. E aí eu faço o movimento Yin. Agora veja bem, eu começo a falar. E aí depois eu paro de falar. A minha voz aumenta e eu falo. Estou Yang, falando, falando, falando. E aí a minha voz diminui e eu paro. Estou Yin. Então o meu Yang, a minha expressão, se transforma em uma expressão Yin quando eu me aquieto. E depois torno a falar, torno a me manifestar Yang. E todas as coisas acontecem assim, o tempo todo no universo. Todos os fenômenos da natureza têm ao mesmo tempo dois aspectos opostos. Isso é, existe ao mesmo tempo duas partes contraditórias, o Yin e o Yang, o céu e a terra, o dia e a noite, o movimento e a quietude, a luz e as trevas, o bem e o mal. Isso significa que o nosso universo, tudo pode ser classificado segundo as propriedades dos dois tipos Yin e Yang. Então perceba a profundidade desse conceito, né? Não existe luz sem sombra e não existe sombra sem luz. Então,
eles são indissolúveis. Não existe o bem sem o mal, e não existe o mal sem o bem. Essa dualidade é a característica do nosso universo. Essa percepção, ela pode ser feita de uma forma muito superficial, mas ela pode ser entendida de uma maneira muito profunda. Então não existe alegria eterna, existe alegria passageira. Da mesma forma, não existe sofrimento eterno, existe sofrimento passageiro.